Bom dia. Tudo certo. Bom dia. Bom, a Amanda falou que tá no processo lá com o computador. E a Mari, não sei. Estranho. Mas enfim. Vamos começando então. Chegou a Mari. Até porque eu sei. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa antes de tudo. O Diego mandou, ou o Vini mandou alguma coisa pra você da aula de hoje? Não. Não. Tá. Não. Eu vou pedir pra ele. Não, deixa que eu vou pedir pro Vini, né? O Diego tá fora. Bom dia. Bom dia. Eu tenho que pedir pra ele porque eu ia mandar lá no nosso grupo, mas vai adiantar. Não, eu peço pro Vini. Deixa eu anotar aqui então. Porque Lá naquele cronograma dele só tá escrito que é uma mentoria de aceleração. Tem um rosto de uma mulher lá, mas não fala nem horário, nem nada. E não tem nenhum link. é mentoria de aceleração, né? Campo de batalha chama. Mentoria de aceleração, campo de batalha. Mas já não teve a mentoria na semana passada, aceleração? Que foi a que era pra mandar pra todos os... Foi aquela da semana passada, né? Uhum. Só que se você pega o que ele mandou do cronograma de novembro, tem a mentoria de aceleração do Vini, que é de resultados, e tem essa hoje, que é a mentoria de aceleração de campo de batalha, que é com uma mulher, que eu olho aqui pra ela, não conheço. Tá, eu vou ver com ele. Não fala se gravado ou ao vivo? Não. Tá ali sem nada, só tá com a data e não tem horário, não tem nada. Tá bom, vou perguntar pra eles. Bom, meninas, bom dia então. Eu quis manter a nossa reunião hoje. Eu sei que o coreano tá pegando aí, mas também eu acho que uma horinha aí não... Tá tudo bem. E... para alinhar as coisas da semana, obviamente, e pra gente conversar um pouco sobre aquela questão da organização do tempo, né, que eu fiquei de passar para vocês e fiquei inclusive da gente começar a fazer um pouco dessa questão de desenvolvimento, né, não era essa palavra que eu queria achar, que eu queria falar. Mas ainda não era essa, mas tipo de treinamento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque por mais que o Meeting Taker aqui ele tá gravando e depois ele grava, então se alguém quiser ver, dá pra ver a gravação. E ele faz também os tópicos, mas eu vou anotando aqui as coisas que eu vou pontuando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até abrir um novo documento
aqui. Específico do... Opa! Aqui um novo documento. Que daí eu vou fazendo minhas colocações aqui também. Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo, né? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. O que eu queria falar, né? Eu até anotei fiz uma reflexão e uns tópicos para falar para vocês sobre organização do tempo. Mas eu acho que antes disso, eu queria que vocês pensassem... Antes da gente organizar nosso tempo, antes da gente organizar nossas tarefas, nossa rotina, nosso trabalho, é importante que vocês tenham consciência. Eu queria que vocês fizessem um exercício, né, que não precisam compartilhar comigo, mas podem, eu sugiro, recomendo que vocês façam, porque eu acho que é importante, vai ser importante para vocês, no sentido de qual é o papel que eu exerço hoje no meu trabalho. Sabe? Que vocês fizessem, podem anotar, podem refletir, podem, enfim, é uma sugestão. E o que as pessoas com as quais eu trabalho, e eu acho que esperam de mim. Aqui, gente, não é uma questão... Aqui eu sugiro que vocês façam o que as pessoas com quais eu trabalho esperam de mim. Façam uma reflexão dos dois pontos de vista. O que as pessoas esperam, com as quais eu trabalho, esperam de mim. E o que eu espero de mim. Na verdade, eu acho que teria que ser até primeiro o que eu espero, quais são as minhas expectativas em relação ao meu trabalho, o que eu espero de mim. O que eu espero da minha performance no meu trabalho. E depois as pessoas. Por quê? Porque se a nossa cabeça ela não está equilibrada, se a nossa vida ela não está equilibrada, se a nossa mente não está equilibrada, ou talvez não esteja tão claro o meu papel dentro daquela atividade ou daquela função que eu estou desempenhando, todo o resto não vai ser desempenhado de acordo. Entendem o que eu tô falando? Então, assim, o que eu acho importante aqui de trazer para vocês essa reflexão? O trabalho, a vida profissional, ela é uma parte importante da nossa vida. Certo? Não só pela questão do dinheiro, que eu acho que tem um grau de importância muito grande, né? Sem dúvida nenhuma, por vários motivos, e aí cada um tem os seus motivos pessoais, mas também na questão da vida de vocês. Então pensem nisso, da vida de vocês, da mentalidade de vocês, da cabeça de vocês. Por quê? Porque a maior parte do meu dia, a maior parte do dia de vocês, eu acredito que todas aqui passem trabalhando, né? Então eu diria que essa é uma das principais funções do nosso dia e da nossa vida. Então vocês precisam, eu acho importante vocês enxergarem o porquê de tudo isso, o motivo de tudo isso, o porquê que eu trabalho. Eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, tá? Mas você precisa ganhar dinheiro para quê? Para qual fim? Entendeu? Mesmo que isso seja óbvio, mas façam essa reflexão, entendeu? Por quê? Porque é o que eu falei, o dinheiro ele vai ter um peso muito importante sim nessa questão do trabalho.
Mas vocês precisam entender se o que vocês estão fazendo, primeiro, está de acordo com o que vocês acreditam, com o que vocês prezam na vida de vocês, ou se é só uma coisa totalmente aleatória, como que vocês chegaram aqui, como que vocês chegaram nessa função de suporte ou de vendedores, ou enfim, para trabalhar no marketing digital. Será que não teria uma outra... nem vou entrar nesse mérito, mas tipo assim, até porque eu conheço um pouco de vocês e eu acho que o caminho de vocês, nesse sentido, eu não vejo vocês em outras funções, mas pode ser que sim, né? Pode ser que vocês tenham, com exceção, óbvio, da Amanda, que a gente sabe que aí né, ela quer ser médica e eu acho isso muito nobre, porque eu admiro muito a profissão da medicina, mas ao mesmo tempo eu admiro muito o caminho que a Amanda tá trilhando. Ela não tá parada no tempo só estudando, né? Ela tá também correndo atrás e ela tem os motivos pessoais dela. Então, eu gosto muito daquele conceito, né? Você é você mesmo e as suas circunstâncias. Então, hoje a circunstância da Amanda é essa, né? Ela tá prestando vestibular para medicina, ela ainda não passou, então enquanto ela não passou, a circunstância que ela tá vivendo é exatamente trabalhar no marketing digital. E, cara, eu acho que eu admiro, na verdade, né? A trajetória aí da Amanda. Então, é nesse sentido, né? E ela tem os motivos dela, lógico, não precisa dividir aqui, mas com certeza eu admiro muito. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão, porque eu acho que antes da gente organizar a nossa rotina, antes de organizar o dia de vocês, é importante que vocês entendam o papel de vocês, é importante vocês escreverem no papel o que as pessoas esperam de mim, o que eu espero de mim, e vocês traçarem um plano pessoal, então traçar um plano pessoal mesmo, um projeto para alcançar essas expectativas, sabe? Eu não falo de... Assim, gente, eu queria que vocês entendessem que não é um caminho de tipo assim, porque existem duas frentes. Uma coisa é eu buscar a aprovação do outro, uma coisa é eu depender da opinião muito do outro, né? E essa coisa eu acho, isso não é nem opinião, é depender da aprovação do outro. Isso eu acho que não é legal, porque isso na verdade você vai por um caminho que é inclusive até nocivo para você emocionalmente falando. Mas agora, em relação às expectativas, eu digo no sentido que se eu estou fazendo um trabalho, se eu estou numa determinada função e se eu estou prestando um serviço para uma outra pessoa, essa pessoa espera algo de mim. Então, quais são as expectativas dela em relação ao meu trabalho? E isso é uma coisa isso é um exercício bacana de vocês fazerem, porque vocês, enquanto na função que vocês estão de suporte, de recuperação de vendas e tudo mais no marketing digital, vocês também são empreendedoras, então vocês são donas do negócio de vocês. Então é um exercício que vocês possam fazer entre vocês, e se vocês não tiverem essa resposta, eu acho totalmente cabível você chegar na pessoa para a qual você está prestando esse serviço e perguntar. Então, o que você espera de mim? O que você espera do meu trabalho? Talvez a gente não tenha tido a oportunidade ainda de conversar sobre isso, entendeu? Então, por isso que eu sugiro de vocês fazerem esse exercício, porque a partir do momento que eu sei o meu objetivo, que eu sei o que eu quero, os objetivos que eu quero alcançar e a expectativa que eu quero atender, na questão, eu falo da prestação de serviço, como eu tô dizendo, não na questão da aprovação pessoal, até porque isso eu acho que acaba vindo consequentemente, mas isso vai dar base para daí sim vocês organizar o dia de vocês, aí sim organizar a rotina de vocês. Isso eu falo tanto no diário, no semanal, como no mensal. Porque aí, quando eu tenho clareza de tudo isso, vocês vão conseguir traçar os objetivos e as metas que vocês vão alcançar. E dentro disso, vocês vão elencar as tarefas e as prioridades que vocês têm que fazer, tanto no âmbito educacional da coisa, então o que eu preciso para eu me tornar uma melhor vendedora. Então, por exemplo, eu sei que a Van é uma pessoa que gosta de consumir cursos, de ler livros, de estar sempre trabalhando no autodesenvolvimento dela, e isso é importantíssimo, porque, gente, isso em qualquer profissão, seja no digital ou não, as coisas mudam muito rápido. Então, se a gente não estivesse antenando das coisas, isso vale para todo e qualquer profissional.
né, a gente fica para trás. Então eu acho muito importante, né, a gente não se ater só a um caminho, né? Então eu fui lá, tudo bem, tem muita gente que é autodidata, obviamente, eu também admiro muito essas pessoas. Não que vocês tenham que sair comprando curso ou livro a todo custo, mas tipo assim, tá sempre antenado às coisas, então tá sempre seguindo pessoas que realmente vão contribuir para o conteúdo profissional de vocês. Se vocês começam a ver um novo conteúdo uns novos, na verdade, comentários, jargões e tudo mais, vocês irem atrás disso para poder ficar antenado sobre isso, porque quando alguém falar, você já sabe, você já está alinhado, ver o quanto isso pode favorecer no seu trabalho, na sua trajetória profissional, ou seja, vai ajudar a atender ainda mais as expectativas das pessoas para quais vocês estão trabalhando. Então eu acho importante fazer esse caminho. Então, organizar, vamos dizer, a casa de vocês nesse sentido, e a partir daí vocês vão organizar a vida e a rotina de trabalho. Porque daí o que eu penso? A gente vai ter que, e é o que eu faço aqui, vocês vão ter que organizar a vida de vocês e a rotina de vocês de forma que uma parte do trabalho é o meu desenvolvimento pessoal, nem que seja 30 minutos por dia, porque uma coisa que é importante vocês terem em mente, que essa parte educacional, essa parte de desenvolvimento também é trabalho. É que a gente foi doutrinado aqui, aí na escola, lá, quando era criança, então alguém vinha e guiava pra gente todo esse processo. Quando a gente é adulto, a gente cai no mercado profissional, e aí hoje a gente vai acumulando um monte de pós-graduação, MBA, não sei o quê, e aí quando a gente vai para por exemplo, para o marketing digital, que é uma coisa muito mais livre, que não tem tanto essas exigências, às vezes a gente fica um pouco perdido, sem direção. Então, assim, é importante que vocês, por isso que eu acho importante essa questão de vocês mapearem as fraquezas de vocês, para vocês encontrarem um caminho de onde eu tenho que melhorar. Então, onde que eu tenho que buscar recurso. E eu acho que nesse ponto os cursos online ajudaram muito a gente, porque hoje é muito claro que eu não preciso fazer uma pós-graduação, por exemplo, em vendas para me tornar uma vendedora de excelência. Eu consigo fazer cursos, eu consigo ler livros, eu consigo ver vários vídeos no YouTube, até consumir conteúdo no Instagram, eu consigo. Então, a gente não vai precisar, aquele conceito do passado até o marketing digital e os cursos online, até isso já deram uma reviravolta nesse conceito, visto o nosso negócio aqui, né? Então a gente tem aqui o quê? Uma escola para médicos. Então, assim, a gente já ouviu de muito aluno ali no Poricultura, por exemplo, que o curso de gastro ensinava muito mais do que qualquer pós-graduação de gastro, né? Então, é um caminho muito que está sendo, né, desenhado aí nos últimos anos, só que tem uma parte que ele vai depender de você, né? Então não vai ser um lugar onde você vai fazer uma matrícula, na verdade você vai, só que não vai ter ali aquele cronograma, não vai ter aquelas aulas que você vai frequentar, você vai ser dono do seu tempo e você vai ter que se disciplinar para poder estudar ali, fazer o seu processo ali, vamos dizer assim, de autodidata. Não é fácil, porque eu falo isso porque até hoje para mim ainda é difícil, mas é totalmente possível, né? Então assim, o ponto-chave, e eu falo isso porque a gente conversa com muita gente aqui, tanto no âmbito, eu principalmente, né, como uma boa sanguínea, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, e eu vejo o quanto as pessoas que são desorganizadas ou que às vezes não têm clareza dos seus propósitos, e eu já fui essa pessoa e não tem muito tempo, elas tendem a ter a vida mais desorganizada, né? Elas não conseguem organizar, mas é porque o primário ali, o básico não está sendo feito, é porque ela não tem clareza dos propósitos dela. Então realmente não tem uma coisa, não tem como a gente organizar sem eu saber meu propósito, sem eu saber meu papel, né? Então assim, vamos dar um exemplo até prático da vida pessoal, o papel de mãe, né? Então, o papel da maternidade, se eu não tenho claro ali o papel da maternidade, se eu não tenho ali claro a minha função perante o meu filho, essa maternidade vai ser muito bagunçada, né? Então,
em relação aos meus pais, né? Então, honrar pai e mãe, eu levo isso muito a sério hoje em dia. Então, se eu tenho clareza do que é isso, né? Eu vou fazer isso com muito mais maestria do que fazer de qualquer jeito, enfim. Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês, que vocês pensassem nisso, que vocês fizessem esse exercício, tá? Escrito, ou que vocês refletissem sobre isso antes de organizar mesmo essa questão da rotina de vocês, tá? Então, eu acho isso super importante, né? Eu acho que, não sei, pra mim pelo menos fez uma diferença enorme na minha vida, então eu queria trazer isso pra vocês, tá? E aí sobre a rotina. Depois que eu tenho claro, e aí eu vou linkar um pouco com essa reflexão as coisas que eu vou falar agora. Depois que eu tenho claro tudo isso, é o que eu falei pra vocês, eu penso que vocês têm que dividir a rotina de vocês em duas, né? Pelo menos o plano de vocês. E não precisa, na verdade, ser a rotina diária. Então, quando eu falo de, às vezes, despender um tempo para vocês se desenvolverem, para vocês estudarem, às vezes pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia. Aí vai depender de cada um. Às vezes eu separar, sei lá, 4 horas por semana para eu fazer um estudo, eu vou fazer muito melhor do que se eu fizer 30 minutos por dia. Ou talvez eu separar um dia do mês para eu assistir um curso, para eu ler um livro, enfim. Façam da forma como vocês acharem melhor. Isso, na verdade, não existe regra. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas organizem isso. Tenham isso como meta. Então, assim, que nem o conteúdo no Instagram. Eu acho muito interessante e eu costumo seguir pessoas realmente que vão me agregar o conteúdo. Eu realmente não sigo muitas pessoas. Só que ao mesmo tempo eu vou falar pra vocês que eu sou um pouco reticente dessa questão de conteúdo no Instagram. Por quê? Porque às vezes eu tô lá sentada, vocês sabem disso, depois do almoço, por exemplo, sei lá, dando um tempinho antes de voltar pro meu trabalho, eu vou dar uma olhada ali no Instagram, se eu pego um conteúdo que realmente eu sei que vai me agregar, tudo bem, se ele for de feed, você vai salvar. Mas muitas vezes se ele for de stories, você tá num momento que não dá pra você notar, que não dá pra você pegar nota, então acaba que aquele conteúdo que pode te agregar, você não consegue assimilar naquele momento. Ou senão você acha que vai assimilar, mas você não tá naquele momento inspirado para estudo e no final das contas você não vai absorver. Então, assim, quais opções que eu tenho? Muitas vezes, dar print das coisas, salvar, mas quando eu tiver naquele meu tempo, que é realmente, que está dedicado para eu estudar, aí eu vou revisitar tudo aquilo que eu dei o print, tudo aquilo que eu vi naquele determinado momento. Então, eu penso que é importante que vocês façam essa divisão. E aí, na parte prática do trabalho, meninas, eu acho que a primeira coisa é elencar o que eu, dentro do escopo do que as pessoas esperam de mim, elencar as tarefas do meu trabalho, né? Então, o que eu tenho que fazer? A função principal do meu trabalho é vender, então o que eu tenho que fazer para eu poder vender mais? Eu tenho que prospectar, que seriam ir atrás dos leads, eu tenho que fazer o follow-up, né? Eu tenho que fazer nas pessoas que começam a falar ali e que começam a desenvolver a conversa, e aí eu tenho que ficar em cima dela até eu for vender. Eu tenho que negociar, certo? Porque dentro do escopo aqui da vendedora eu tenho que negociar. E eu tenho que mais? Dentro das tarefas na parte de vendas. Bom, eu penso que talvez as principais, assim, de antemão seriam essas, tá? Então, primeiro eu vou elencar as tarefas do meu trabalho, tá? Eu elenquei aqui 3, mas eu quero de novo que vocês façam esse exercício e, obviamente, pode ser que vocês até lembrem de outros e vão colocando, e pode ser também que uma tarefa que às vezes a Van tenha clareza, a Mari não tenha, e tá tudo bem também, e a gente pode trocar ideias, ou cada um fazer o seu escopo de tarefas aí da forma que também enxerga melhor, porque eu acho que também tem uma questão muito estratégica de cada uma de vocês, entendeu? Porque às vezes a Vanessa vai organizar o dia dela de uma forma que a Mari não se adequa no modelo da Vanessa, então a Mari vai se adequar de forma diferente, e de novo, gente, eu acho que tá tudo bem, todo mundo atendendo o seu objetivo, né? As duas têm o mesmo papel, que são o papel de vendedoras, então o objetivo delas é vender. Que elas atendam o objetivo final
né? Não tem por que todo mundo fazer a mesma rotina. Mas é importante, obviamente, seguir, de certa forma, uma mesma estrutura. Por quê? Primeira parte, eu vou elencar as tarefas que eu tenho que fazer. Por quê? Por que é importante fazer esse exercício? Para você não deixar nenhuma ponta de fora. Depois, quando eu vou olhar isso, eu falo, primeiro vocês vão ter uma visão macro da coisa. Depois disso, a gente vai afunilando, ou seja, a segunda parte então eu preciso, já fiz a visão macro, agora eu vou fazer a visão, eu vou afunilar, que seria elencar as prioridades do dia. Lembra que lá em cima também, e eu acho até que, tudo bem que eu acho que essa reflexão de metas, ela pode vir aqui em relação, aqui eu vou colocar aqui entre parênteses, só pra gente não esquecer, a questão das metas, né? Porque ali, o que as pessoas esperam, o que eu espero de mim, já tem que estar as metas. Por quê? Porque quando eu olhar quais as tarefas que eu tenho que fazer, uma visão macro, é sempre visando o meu papel principal, a minha função e as metas que eu quero atingir, certo? Então, primeiro eu vou elencar minhas tarefas no âmbito macro e depois eu vou elencar as tarefas, eu vou elencar tudo que a questão do macro, agora eu vou trazer para as prioridades do meu dia a dia. Então, assim, gente, quais seriam as prioridades do dia? Eu penso que a primeira delas é responder as pessoas que mandaram mensagem, que enviaram mensagens durante o intervalo de vocês, né? Durante o descanso, entre a saída de vocês e o retorno de vocês. Segundo ponto é evoluir conversas do dia anterior de vendas ainda não fechadas. Eu vou fazer focada em vendas porque as meninas aqui, né, as três mais a Vitória, estão trabalhando mais focada em vendas, mas para Cláudia seria um fluxo um pouquinho diferente. Evoluir as conversas do dia anterior de vendas que ainda não foram fechadas. Aqui, gente, eu acho isso muito importante. Essa questão do follow-up, eu vou até incluir aqui a palavra contínuo. O follow-up contínuo, ele precisa acontecer, porque a gente sabe que a venda, já falamos isso várias vezes, ela é muito movida por emoção. Então, a partir do momento que a pessoa lê uma mensagem, lê uma copy, e aquela copy desperta uma emoção naquela pessoa, ou seja, desperta uma reação naquela pessoa, se a gente demorar muito para dar andamento naquela conversa, é meio que aquela emoção esfria. E assim, gente, já falei isso várias vezes, eu vou falar mais uma vez, estou falando assim, até mais focada no pediatria digital. Lembrem-se que aqui existe um propósito, lembrem-se que aqui a gente está vendendo conteúdo educacional para médicos, para que médicos sejam, obviamente, melhor informados, vamos dizer assim, né, e que eles façam uma consulta melhor. E essa consulta melhor, uma consulta mais qualificada, ela vai atender pessoas, ela vai atender mães, ela vai atender famílias e ela pode muitas vezes resolver situações que a gente não faz nem ideia, né? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês que a Laísa deu. Agora não lembro se foi numa aula ou foi até numa conversa que a gente teve, a doutora Laísa Praciano. Ela falou, eu dei um diagnóstico de autismo porque eu identifiquei do conhecimento que eu tinha de autismo coisas que outros profissionais não tinham identificado. E aquilo trouxe para aquela família uma paz, ela falou, uma tranquilidade, um alívio, entende? Então, o propósito do nosso trabalho aqui com pediatria digital, ele é muito nobre. Então, óbvio, tem toda a questão financeira, óbvio, tá todo mundo aqui, ninguém tá trabalhando de graça, todo mundo quer ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma, mas também tem essa questão, eu queria que vocês entendessem, e tá tudo bem também, se tipo assim, pra mim não faz sentido isso que eu tô falando, eu não quero obrigar vocês a se apaixonarem pela pediatria digital.
Eu tenho que ser apaixonada, porque eu tô, né, eu tô encabeçando o projeto. Eu tenho que estar apaixonada. Vocês não. Mas aí, de novo, entra lá em cima na reflexão que vocês vão fazer. Qual é o papel que eu exerço hoje no meu trabalho? Será que eu acredito nesse propósito? Será que eu acredito nesse projeto? Entendem? E assim, gente, se vocês não acreditam, tá tudo bem. Só que aí é importante que vocês encontrem o caminho de vocês, né? Porque tenho certeza que isso vai fazer com que vocês façam um trabalho muito melhor. Eu não tenho dúvida da competência de ninguém aqui, tá? Mas eu só queria que vocês refletissem sobre isso. Então, voltando, a gente vai elencar as prioridades do dia. Então, pensando em vendas, eu penso que a prioridade tem que ser responder as pessoas que enviaram as mensagens durante o intervalo, que estão esperando uma mensagem, evoluir as conversas do dia anterior de vendas que ainda não foram fechadas. E o terceiro, contactar um número X de leads por dia, né? Que a gente, para poder fazer mais vendas, né? São assim que a gente vai conseguir fazer mais vendas, obviamente. Então, eu acho que antes de vocês... Eu penso que no caso das vendas, as prioridades são essas, por quê? Porque até se a gente for pensar em funil de vendas, essas duas pessoas, o 1 e o 2, eles estão, vamos dizer assim, mais morno e quente. Eles já enviaram mensagem, ou eles já querem uma dúvida, ou já tiveram alguma reação de algo que já foi disparado para eles, ou seja, essas pessoas aqui, de certa forma, elas têm, pode ser até que seja pequeno, mas elas têm um interesse. Então, essas pessoas que eu tenho que focar. Depois que eu, vamos dizer assim, zerei toda essa parte da minha prioridade, aí eu vou buscar mais gente, eu vou trazer mais gente pro meu funil, né? Então, eu acho muito importante vocês seguirem esse processo aqui. E aqui, gente, vai entrar também na questão das metas, porque quanto mais pessoas vocês contactarem por dia, mais possibilidades de venda vocês vão ter. Tá? Eu sei que o carrinho do coreano tá aberto, tá sendo insano ali, né? Eu até nem esperava tanta gente, até tava dando uma olhada ali na cliente, tô acompanhando junto com vocês, porque essas pessoas são pessoas que as pessoas que estão entrando ali na API, né, que demonstrou interesse, são pessoas que entraram na página de vendas e que ou preencheram o cardzinho do checkout que eles têm, ou o próprio sistema deles lá consegue rastrear as pessoas que entraram na página, é algo nesse sentido. E eu sei que tem bastante gente ali, mas assim, meninas, eu queria também que vocês entendessem o seguinte: tudo vai depender, o número que tá ali, ele é infinitamente menor do que o tamanho da lista deles. Então, se a gente for comparar o coreano com pediatria digital, com outras listas que a gente já trabalhou, vai ser a porcentagem de pessoas que têm interesse é a mesma para todos. Entendeu? Então, não é porque o público do coreano tem muito mais interesse do que o público do pediatria digital. Gente, o público do pediatria digital é infinitamente menor do que o público do coreano. Tem 2.000 pessoas ali que demonstraram interesse, mas eles têm uma lista de 30.000 pessoas. A gente não tem isso no pediatria digital, porque a pediatria, o nicho pediatria é um micro nicho, então é muito menor, entendeu? Então, assim, eu queria que vocês também tivessem clareza disso, entende? Então, tanto no coreano, tanto no pediatria digital, tanto na Raivon, em todas as listas que a gente trabalha, sim, tem outras vertentes que já falamos isso também várias vezes, a questão do marketing e tudo mais, a lista vira mais aquecida ou menos aquecida e tá tudo bem também. Mas essa questão do trabalho que a gente faz em relação aos leads que a gente contacta, ele vai ser igual. Então, e no final das contas, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que independente de qual projeto ou de qual lista a gente esteja falando, para aquelas pessoas que demonstram pelo menos um pequeno interesse, eu tenho que ficar em cima delas. Porque se eu não ficar em cima delas, a chance de vender é muito menor. Até porque
é aquela história do funil, né? O topo do funil, ele sempre vai ter muita gente, vai ter ali as 30 mil pessoas, o meio do funil vai ter essas 2 mil pessoas que já tá aqui, que demonstrou interesse, mas o fundo do funil não vai ser isso. Eles não fecham turmas nem de 1.000 alunos. A média de conversão deles é em torno de 400 pessoas. Mas é uma lista de 30 mil pessoas lá no topo, entende? Então por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tenho 2.000 oportunidades ali. É lógico que o quanto antes eu já eliminar quem não vai entrar nesses 400 é muito melhor. Então eu também falo muito isso pra vocês, porque eu prefiro que a gente já vá contactando o máximo de pessoas, o máximo de número de pessoas que a gente consiga contactar para poder já eliminar essas pessoas, mas eu preciso ter um enfoque maior naquelas que eu sei que vai chegar no final do caminho, que é o final do caminho que a gente quer, tá? Então, eu acho isso, é importante que vocês tenham isso em mente. Essas pessoas mais mornas, as pessoas mais quentes, as pessoas que interagiram com a gente, até para elas falarem não, elas têm uma prioridade maior do que aqueles leads que eu ainda não sei nada deles. Então, existe uma escala de prioridade quando eu tô frente a uma lista, tá? Então, uma coisa que é importante também colocar aqui é responder as pessoas que enviaram mensagem durante o intervalo e os abandonos de carrinho. Eu diria que eles entram aqui também, né? Principalmente no pediatria digital, que às vezes a gente tem bastante movimento aí durante a madrugada. E aí, quando eu falo de contactar os leads, o que eu penso que a hora que vocês vão, depois que eu fiz ali a minha primeira parte, né, que é o 1 e o 2 ali, a hora que eu vou contactar os leads, desse primeiro contato que a gente faz, a gente vai dividir o grupo vai dividir as pessoas em 2 grupos, eles vão ficar em 2 caixinhas. Uma parte uma parte dessas pessoas vai ali pro grupo 2, ou seja, para as conversas, para as pessoas que vão para conexão, certo? E outras que não vão responder nada para vocês e tá tudo bem. Aquela pessoa que respondeu alguma coisa, ela entra na prioridade. E aí, é importante vocês fazerem o gerenciamento do tempo de vocês. Então, assim, quantas pessoas eu consigo contactar num dia? Quantas pessoas eu vou ter como meta contactar num dia? E assim, gente, estabeleçam 3 metas. Uma meta fácil, difícil, uma meta fácil, média e difícil. Por quê? Num dia mais tranquilo, vocês vão conseguir contactar o maior número de pessoas. Num dia mais agitado, vocês vão contactar um menor número de pessoas. Só que ao mesmo tempo eu penso que um dia mais agitado é um dia que eu vou ficar dedicada àquelas pessoas que estão desenvolvendo a conversa comigo, mas ainda não compraram. Então lembra que essas pessoas, elas têm uma prioridade maior. Por quê? Porque elas estão demonstrando ali interesse, a venda é feita por emoção. Se eu deixar aquilo esfriar, eu vou perder essa pessoa. Então o foco maior tem que ser nessas pessoas. Então, por exemplo, se eu fiz ali dividi a minha primeira parte do dia ali, né, e evoluir com as conversas do 1 e do 2, eu vou começar a contactar X leads. Se eu contactei 50 pessoas e as pessoas lá em cima começam a responder comigo, opa, minha prioridade começou a ser essas pessoas. Se dessas 50 pessoas, pelo menos 1 ou 2 também começaram a contactar comigo, a minha prioridade é conversar com essas pessoas que estão ali no momento. Então, tipo assim, eu tô respondendo uma aqui, mandei o enter. Enquanto ela não responde, eu vou na outra. Mandei o enter. Enquanto ela não responde, eu vou na outra. E assim sucessivamente. A hora que deu uma acalmada, opa, pera aí, deixa eu mandar mais 50 leads, entendeu? E aí eu vou mandar mais 50 leads. Uma outra coisa que é importante também vocês terem em mente é que quando eu contacto, eu mando lá um X número de mensagens. Mandei a primeira vez e depois eu vou mandar a segunda daqui 24, daqui 48 horas, é muita coisa. E o que acontece? Acaba virando uma bola de neve para vocês. Porque daí vocês acabam disparando muitas mensagens, só que vocês não fazem follow-up nessas pessoas. Ou seja, não está sendo efetivo. Então, às vezes, é melhor eu ficar ali monitorando 50 pessoas, onde eu vou fazendo um follow-up num menor espaço de tempo, incentivando que essa pessoa ou responda ou não responda, para eu já eliminar ela
como tentativas esgotadas, do que eu mandar para 200, 300, 400 pessoas, e aí quando eu for fazer o follow-up, tipo assim, é como se eu tivesse, quando eu fizer um novo follow-up, é como se eu tivesse meio que mandando uma nova primeira mensagem de novo, entendeu? Então, tipo assim, acabam que vocês perdem muito tempo e perdem a oportunidade também. Por isso que, olha quanta coisa que é importante vocês organizarem e pensarem sobre isso. Então, se eu vou começar com 50 leads por dia, mas eu vou estressar ele até a forma, é melhor do que mandar 200, 300 mensagens. Porque, gente, para mandar 200, 300, 400 mensagens, a gente manda via DevZap. Não precisa de vocês mandarem, entendeu? Eu prefiro que vocês fiquem muito mais tempo desenvolvendo conversas, negociando com pessoas, fazendo follow-up nessas pessoas, em cima dessas pessoas mesmo, do que disparando um monte de mensagem. Esse não é o nosso objetivo. Que isso, para mandar mensagens em massa, a gente tem outras ferramentas para isso, tá? Então é muito importante fazer essa gestão do tempo em relação a isso também, mas é óbvio, se eu tô ali, que eu falei, tá num dia tranquilo, eu tô aqui, já respondi todas as mensagens, não sei o que, tô ali esperando, né? Opa, não vou perder tempo, vou mandar ali 50, 60 mensagens para ver se eu mando mais gente para esse meu meio de funil aí, para esse grupo das pessoas que estão interagindo comigo. Aí sim, mas não percam a mão. Por isso que é importante organizar, entende? Então assim, mandei para 50 pessoas. Aí eu mandei para 50 pessoas, deixa eu ver como é que tá. Dessas 50, alguém respondeu? Não, por enquanto ainda ninguém respondeu. Daquelas outras pessoas que já tinham evoluído a conversa, alguém respondeu? Não respondeu. Mas peraí, da primeira mensagem que eu mandei hoje, quanto tempo faz que eu mandei a última mensagem? Ah, foi há 3 horas atrás. Opa, essa daqui já dá para fazer um follow-up. Entendeu? Não fiquem esperando, porque o que acontece? O volume de conversas que a gente tem hoje no WhatsApp, isso de qualquer pessoa, é muito grande. Se eu mando uma mensagem agora, mesmo que eu esteja conversando com vocês, se eu mando uma mensagem para vocês agora, vocês recebem às vezes 10, 15 mensagens e a gente não concluiu aquela conversa, e você começa a receber outras mensagens de outras pessoas, as chances, eu tenho certeza que todo mundo já aconteceu isso na vida. Quantas vezes eu, perdi a conversa do fulano que já foi lá para baixo, e às vezes não é por mal, é exatamente por causa da rotina, de volume de conversa e tudo mais. Então, se você não ficar toda hora indo pro topo da lista dela de mensagem, ela vai te esquecer, isso sem dúvida. Se a gente esquece muitas vezes as pessoas, né, próximas a gente, imagina que, né, não é uma pessoa próxima. Então, por isso que tem que ter esse controle e esse follow-up constante. E até para vocês também chegarem no momento que, tipo assim, essa pessoa aqui eu já mandei 4 mensagens para ela, não respondeu, ó, tchau, tentativas esgotadas, perdido, tentativas esgotadas, e daqui uns 3 meses eu volto a estressar ela no bom sentido de novo, entende? Então eu acho que esse fluxo precisa melhorar, desse follow-up contínuo, né, desse acompanhamento contínuo desse lead, até para vocês poderem tirar eles da frente. Né? E não ficar esperando, gente, porque as pessoas não vão responder. E de novo, não é porque elas têm má vontade, é porque muitas vezes elas realmente esquecem, né? Então precisa desse acompanhamento, desse follow-up contínuo. Eu quero estabelecer ainda umas metas em relação àquelas pipelines, mas eu não vou trazer isso hoje, já tenho uma ideia, mas a gente precisa ter isso como em mente. Então, por exemplo, uma pessoa não pode ficar mais de 5 dias não aguardando compra. Ela não pode ficar mais de 5 dias ali. Eu penso que ali ela tem que ficar no máximo uns 48 horas. Se eu já negociei, se eu já mandei o link, a pessoa já tá com o cartão ali para passar, ela não pode demorar 5 dias para comprar, a não ser que ela peça muitas vezes para, por exemplo, eu só vou comprar na segunda-feira, porque meu cartão vai virar só na segunda-feira. Ótimo, ela volta para conexão, então ela não tá aguardando compra. Entende? Então a gente também, lógico, a gente vai criar regras para melhorar essa dinâmica, mas é importante que vocês também já tenham essa visão do tipo assim, se essa pessoa tá aqui já há 3 dias aguardando compra e ainda não comprou, é a hora de vocês analisarem a conversa. Quantos follow-ups eu fiz follow-up, eu já estressei ela no bom sentido suficiente, eu já esgotei todas as possibilidades, então ou eu já vou dar ela como perdido ou eu vou voltar ela para conexão. Porque ela não tá naquele ali no aguardando compra. Aguardando compra é aquela pessoa que eu mandei o link, negociei, já tipo, a pessoa falou, beleza, ok, e ela vai passar o cartão, tá? Então,
Mas se vocês organizarem o dia de vocês de forma que tudo isso se encaixe na caixinha de vocês e que vocês tenham essa visão da prioridade, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais simples, entendeu? E o objetivo de vocês vai ser alcançado, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, assim, eu dei a sugestão para vocês essa semana, que a gente começou a fazer aí na Raivon, de mandar uma mensagem, 2 horas depois mandar outra e no final do dia mandar uma última mensagem, mas eu acho que vocês também podem, ao longo desse processo, testar outras coisas diferentes, tá, gente? Foi uma sugestão, então não existe uma regra, até porque 2 horas depois foi uma coisa da minha cabeça. Eu penso que às vezes pode ser, vocês podem testar com 1 hora depois e funcionar melhor do que 2, vocês podem testar com 3 horas depois e funcionar melhor do que 2, vocês podem testar a última mensagem, que é o que a gente chama de bomba de bloqueio, com 24 horas e funcionar melhor do que no mesmo dia. Isso é uma coisa que eu falei. E assim, que eu acho também muito importante, saibam identificar quando precisa mudar a rota. Então, tipo assim, eu já fiz uma abordagem dessa linha e documente isso. É importantíssimo que vocês documentem isso, sabe? Então, tipo assim, eu fiz uma abordagem de um jeito que funcionou. Eu vou anotar para eu sempre fazer desse jeito. Eu fiz uma abordagem já X vezes que não funcionou. Não vou fazer mais. Passa para a próxima. Entendem? Faz sentido tudo que eu falei ou vocês acham que é muita viagem da minha cabeça? Podem falar. Eu acredito que sim, principalmente essa questão que eu não tinha nem pensado, da pessoa que fica ali no aguardando compra. De quantas tentativas a gente fica ali no follow-up, eu não tinha me ligado nisso. De estar perdida ali, eu fico tentando. Sim. Até a pessoa me falar ou não, mas eu não, por exemplo, assim, eu fui lá e tentei 4 vezes e a pessoa não disse, não respondeu, tá ali quietinha, eu fico tentando até ela me dar ou não, mas eu não havia pensado nessa possibilidade das 4 tentativas e estar perdido não. Sim, essa questão das pipelines ali realmente precisa melhorar, a gente precisa estipular umas novas regras ali, até para melhorar o fluxo de trabalho de todo mundo. Porque quem vê de fora, né, tanto para vocês quanto para nós, para estarmos alinhados, para estarmos na mesma página. Então, eu sei que quem tá ali no aguardando compra realmente já passou por todo um processo de forma que ela vai só passar o cartão. E aí ela fica ali, e eu acho que essa questão do tempo também faz muito sentido. Que nem a Mari falou, eu já mandei 4 mensagens, ela não disse nem que não, nem que sim, também não comprou, então não é aguardando compra mais. Daí ou é perdido tentativas esgotadas, ou a gente volta lá pra conexão. Porque dependendo da pessoa, depende que nem, por exemplo, aquela Luciana, foi uma pessoa que enrolou, tudo bem que até hoje ela não comprou, mas ela ficou muito ali entre o aguardando compra e a conexão. A gente deu como perdido mesmo, que daí a gente achou que já estava demais a enrolação dela. Mas ela é uma pessoa que, num determinado momento, pra mim, ela não era como aguardando compra, mas ela também não era perdida ainda. Então, ela poderia ter voltado ali pra conexão e ter ficado nessas 2 pipelines, entendeu? Bom, meninas, em relação à organização do tempo é isso. Como eu disse, eu quis trazer essa questão da reflexão inicial porque eu penso que se a gente não souber o nosso papel, a gente não consegue organizar todo o resto, né? Não faz sentido, né? Eu sou muito adepta a essa teoria, né? Aquela questão de se tá tudo uma bagunça, minha vida tá uma bagunça, né? Nada vai sair do jeito que é esperado. Então é importantíssimo realmente vocês fazerem essa reflexão aí, tá? Que mais, meninas? Eu acho que de eventos para essa semana a gente não tem, tirando o coreano, lógico que tá pegando, eu sei, né, que começou ontem e vai até sexta-feira. Aí depois a gente pensa como vai ser o fluxo da semana que vem, mas provavelmente vai ser só fazendo follow-up nessas pessoas que ainda não fecharam. A gente não combinou um número de abordagem de leads com eles, né?
E a gente também não fazia ideia de quantas pessoas entravam nessa questão de demonstrou interesse. E eu acho que nem eles tinham muito essa noção, tá? Eu desconfio um pouco disso. Então, assim, vão tentando, eu sei que é difícil num primeiro momento, mas ir filtrando, né? Quem realmente não quer, para já tirando da frente, pra gente tentar contactar o maior número de leads possível. Mas nesse caminho que eu sugeri para vocês agora, se tiver que perder tempo em pessoas que eu sei que vai comprar e eu tô deixando de contactar novos leads, eu acredito que às vezes vale mais a pena do que eu ficar perdendo tempo, deixando essa pessoa esfriar e contactando um monte de gente às vezes que não vai rolar, principalmente porque a gente sabe que no coreano ali tem as crianças, né? Que embala muito, embaça muito. Ô Ale, essa era a minha pergunta assim para você, na verdade. Eu agora, hoje, a correria do desespero daquele de ontem, do R$500 de desconto e mais as 2 horas, né, os 2 anos extras, ele acabou, né? Diminuiu, sim. Então a tendência é que hoje o movimento seja um pouco mais tranquilo. E aí eu queria entender aonde eu vou, dado aquelas circunstâncias que a gente falou ontem. Todo mundo que está ali aguardando compra, vamos dizer assim, do API, não é necessariamente o aguardando compra. E aí bagunçou tudo, tem um monte de contato ali. Aí eu falei, cara, como é que eu vou focar em algumas pessoas, entende? Como que eu vou filtrar isso? Eu já não sei. Eu acho que vai ter que fazer meio que um trabalho, meio que, porque bagunçou bastante mesmo. Mas ele entendeu, você viu o que ele falou, é que agora não tem como mudar mais. Sim. E vamos ter que seguir assim. Veja o que você consegue de filtrar ali pra tirar quem não é aguardando compra. Sim. Porque não quer dizer que o cara preencheu o negócio de checkout que ele é aguardando compra, porque pode uma criança ter preenchido. Então, porque a partir de agora o negócio vai ficar direito. Mas aí quem foi ali, é que eu falei pra ele, o problema é que bagunçou com quem as pessoas que vocês já estavam falando, porque daí entrou mais um monte que não é um lead quente aguardando compra. Mas eu acho que não vai ter muito jeito. Talvez o que você pode fazer é filtrar pelo tempo que a pessoa tá naquela pipeline e pegar talvez os mais... Porque isso começou a acontecer, você conseguiu ver quando que isso mudou? Não, porque na verdade na hora nem passou isso pela minha cabeça. Era tanta gente conversando que eu só olhava do ladinho para colocar em conexão e via que estava aguardando compra. Eu achava estranho aquilo, colocava em conexão e fui indo embora. Quando eu me liguei, eu entrei na pipeline que eu vi 1000 e poucas pessoas no aguardando compra. Eu falei, foi todo mundo para cá. Mesmo com quem eu não falei, né? Tipo, as pessoas que não apareceram pra mim, elas foram direto pra lá. Eu não tinha uma noção de que era tudo aquilo, entendeu? Porque assim, sei lá, devo ter falado com umas 20, 25 pessoas que estavam desse jeito, aguardando compra e falavam comigo. E aí não, é conexão e tal. Quando eu olhei, e aí eu não sei que horas eram, eu não faço ideia. Creio eu que tenha sido antes do meio-dia. Porque foi aquele desespero de todo mundo queria os 2 anos extras de acesso, entendeu? Mas eu também não tenho certeza absoluta. Cláudia, você consegue... talvez o que a gente possa fazer é o seguinte, vai ter que entrar em um a um e ver, tipo assim, com quem, se vocês já falaram, por exemplo, se a Vanessa já falou com a pessoa, mantém ali, que em tese foi a Van que colocou ali. Se não teve ainda nenhum contato nem da Vanessa nem da Amanda, vai para prospecção. Entendeu? Cláudia, você tá muito enrolada hoje? Você lembra que eu te falei, né? Que eu filtrei com quem tá como dono? Sim. E os que tinham como dono eram tipo 7, 8 pessoas. Esses, beleza, ficariam ali. Só que tem muita gente que às vezes a gente fala, ele não dá você como dono. Ele dá você só como atendente. Ele não te coloca como dono, ele não aparece, né, também. Não, o que a gente pode ver, talvez, se a Cláudia ajuda a gente a fazer essa organização, entendeu? Ela entra ali nesses 1000 e ela vai fazendo esse filtro e vai jogando pra vocês duas. Enquanto vocês continuam as conversas que vocês já estavam conversando.
Entendeu, Cláudia? É só entrar na pessoa, ver. Se a Vanessa ou a Amanda já começaram a falar, você deixa ela ali mesmo, nem mexe. Se você viu que Coloca a... só a gente como dona, se não tiver, entendeu? Coloca o dono. Se não Tipo, a tiver gente tá ninguém falando, como dona, eu passo para uma e para outra. É, uma boa também. quem não tiver ninguém como dono e ninguém falou, aí você joga a pessoa pra prospecção. Porque ninguém falou com ela, entendeu? Ela caiu ali errado. É, porque daí enquanto a Cláudia tá jogando na prospecção, vocês duas vão pegando. Eu acho que assim vai dar São melhor. essas que eu queria voltar hoje, né? Porque esse povo que tá Sim. aí conversando, que eu queria dar uma forçada hoje. E tem muita gente, que é onde eu também era a minha dúvida, no abandono do carrinho, que são pessoas que não conseguiram porque não tinha parcelamento, boleto, nananã. E essas pessoas hoje era quem eu também queria correr atrás. Porque com certeza absoluta, abrindo hoje a possibilidade, né, que já abriu, de fazer o parcelamento, eu sei que elas vão começar a receber as informações, mas eu queria abordar essas do abandono de carrinho para ver se tem gente aí que a gente pode oferecer o parcelamento inteligente e o boleto, que eu acho que vai Então vamos saber fazer... vender uma aqui nessa... Então vamos fazer isso, A Cláudia faz esse filtro daquelas 1000 pessoas que estão ali, ela organiza a pipeline ali, e aí ela joga a prospecção. A Amanda dá continuidade nesses que a Cláudia tá jogando ali. E você foca no abandono, porque pelo que eu vi tem umas 200 pessoas ali no abandono, né? Então, tem umas 200 pessoas ali. Porque é aquilo que você falou, eu também acredito que ontem foi o boom, hoje já deve dar uma acalmada até de chegada de gente. Então a gente consegue, vamos dizer assim, agora organizar esse caos todo. E aí, só pra gente, né, aproveitar que tá todo mundo, o final de semana é da Cláudia, né, Cláudia? Acho que é você. E aí eu fiquei pensando no coreano, falei, poxa, como é que se a gente vai fazer no sábado, no domingo, vai ficar ou não? Porque eu tenho um compromisso no domingo, mas no sábado eu tô tranquila que eu posso ficar, entendeu? Aí só no domingo, que dependendo de como for, aí a gente conversa. O carrinho fecha sexta, certo? Mas, né? Não, sim. Mas eles não têm um movimento já de final de semana. E eu acho que a gente pode fazer o seguinte, se você viu que na sexta-feira ali ficou muita gente pendurado, aí talvez a gente faça um plantãozinho mais intenso no sábado, se você puder, acho que isso. Mas se não, aí a gente volta a tocar na segunda. Tá. Daí já deixa o domingo off mesmo. E não combinamos nada disso com eles também, tá? E também não falaram nada. Se eles pedirem, aí a gente vê o que a gente faz. Tá. Certo? Mário, eu ia começar a disparar os leads, né? Acho que eu comentei ontem do Pediatria Digital, mas eu não organizei as leads. Por aí fiquei escrevendo isso aqui, não me enrolei. Então, eu te aviso. Se eu não fizer, daí pode continuar trabalhando com as pessoas, os alunos mesmo. Se eu não mandar nada pra ninguém hoje, porque a Black Friday do Pediatria Digital a gente vai até semana que vem. É bom que daí semana que vem também aí a Van e a Amanda vão estar mais tranquilas, conseguem te ajudar. Então, se eu não mandar hoje, porque eu quero fazer aquele esquema, né? Eu queria mandar cedo a primeira mensagem para dar tempo da gente mandar a segunda e a terceira tudo no mesmo dia para já eliminar a pessoa que não respondeu, para já dar como tentativas esgotadas, entende? Sim. Então, já são 10 horas, então não vai rolar. Mas eu tô seguindo ali com eles. Tá bom. Beleza. Tá bom. Ô Mari, e a Isabela da consultoria, você respondeu alguma coisa para ela? Porque eu mandei lá pro Leandro, né? Eu na verdade, a Mari também comentou no ClickUp, eu também já tinha mandado para ele, acabou que nós dois não falamos sobre isso, mas eu vou ver com ele, porque ou a gente determina para ela um prazo, que daí também não dá para ficar postergando. E já foi, né, o prazo dela 2 vezes, não era? 2 vezes, sim. Eu posso responder que eu encaminhei com o Leandro apenas? Ou espero um retorno da parte dele? Eu vejo já com ele, daí eu falo. Tá. Beleza. Então, beleza. Acho que é isso então.
Ô, Cláudia, se precisar de ajuda, daí você